Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para começarmos mais uma aula de eclesiologia. É um prazer ter você comigo aqui para aprendermos juntos. Então, antes de tudo, pegue a sua cadeira, pegue sua Bíblia, tome seu café e embarque comigo nesse estudo para aprendermos mais sobre o que é a igreja. Amém? Então vamos comigo. Na última aula, aprendemos um pouco da etimologia da palavra eclésia. Se lembra de chamados para fora, de uma tradução mais livre, mas chamados para fora para participar de um corpo, de uma unidade, né, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, e o que é a gente como igreja. Porém, nesta aula de hoje, iremos aprender dois sentidos abrangentes, e iremos focar em um desses dois, ok? Sobre igreja universal e igreja local, ou se você preferir os termos igreja invisível ou igreja visível. Independente dessas diferenças de nomenclatura, iremos aprender hoje a igreja universal, certo? O que é igreja universal? Igreja universal, para podermos compreender bem, são todos os crentes em Jesus que foram salvos e foram feitos uma só unidade, foram feitos um só corpo em Cristo, ok? Porque assim, por que o motivo dessa aula? O motivo dessa aula é para entendermos que existe uma grande diferença entre a igreja de Cristo, a igreja verdadeira de Cristo e a igreja local. Porque a igreja de Cristo, ela não está resumida ou está presa a uma denominação apenas, a uma placa de igreja apenas, ou uma instituição. Se formos estudar bem esse tema, iremos entender o seguinte, que a igreja de Cristo é maior do que as nossas congregações, é maior do que nossas denominações, ela é universal, ela é abrangente, ela é maior do que a nossa congregação. Então, podemos correr um grande risco em pensar o seguinte, a minha igreja é a verdadeira igreja de Cristo. Então, a gente vai tornar a nossa congregação uma congregação exclusivista, onde a salvação só estaria presente nela, onde a palavra vai nos mostrar um contexto totalmente diferente. A palavra nos mostra que as nossas congregações e denominações são apenas repartições, ou melhor dizendo assim, são apenas demonstrações da verdadeira igreja de Cristo, que é uma igreja universal, que é uma igreja invisível, nós não podemos ver, mas podemos participar dela. E entendemos que a igreja universal são todos os irmãos que já passaram por nós, que convivem com a gente no nosso dia a dia e que virão a seguir futuramente aqueles a quem Cristo desejar salvar. Porém, a igreja universal, ela traz esse sentido, ela vai trazer um sentido de um contexto maior, certo? São todos os crentes em todas as épocas, em todos os contextos que foram inseridos ao corpo de Cristo, ok? Então, para entendermos a igreja universal, precisamos entender o seguinte, que a igreja universal é apresentada na Bíblia como um só corpo. Estará aparecendo o texto para você aí na tela, mas se preferir abrir na sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. E a palavra vai nos dizer o seguinte, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Veja só, o texto é bem claro, porque fala assim, olha, nós fomos batizados por meio de um só Espírito. Paulo vai tratando o seguinte, ele vai dizer um propósito, a fim de sermos um só corpo. E ele vai tratar dessa questão de quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então Paulo traz a realidade da igreja como não só a um grupo de pessoas, porque se a gente for no contexto grego da época, do romano, em que Paulo era inserido ali, era considerado apenas livres os homens que tinham a sua liberdade e esses que poderiam ter notoriedade. E Paulo vai tratar o seguinte, olha, não é assim com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo traz essa realidade do seguinte, que todos, quer escravos, quer homens, quer judeus, quer gregos, todos
podem fazer parte da Igreja de Cristo. E esse todos podem fazer parte da Igreja de Cristo traz essa abrangência da igreja. Não é resumida a um grupo de pessoas específico, ou a uma nacionalidade, ou apenas alguns tipos de pessoas, mas Deus, em sua obra redentora, Ele pode resgatar de qualquer lugar, de qualquer época, os seus eleitos, o seu povo, e trazer ao contexto da igreja para ser um só corpo. Ok? Precisamos entender também que é uma só casa. A igreja universal, ela é uma só casa. 1 Pedro 2,5 vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ok? E também a igreja universal é um só reino. Apocalipse 1,5 vai dizer o seguinte: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, existe essa constituição de Cristo para nós, para sermos um reino de servos e sacerdotes, de servirmos a Cristo. Então, não podemos limitar a igreja de Cristo a uma localidade apenas. Não podemos limitar a igreja de Cristo a apenas uma repartição pequena. Precisamos entender que a nossa igreja local é uma representação de algo maior. Porque a igreja de Cristo, ela é invisível porque nós não podemos ver a dimensão dessa igreja. Porque no último dia, que é na revelação de Apocalipse, vai nos mostrar que eram homens de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, estavam vestidos de branco e adorando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, santo e santo. E isto é entender o que é a Igreja Universal. É uma igreja que ela tem a sua composição de todas as pessoas de todas as épocas. Ok? É entender que a Igreja Universal, ela é composta de sacerdotes, de servos a Cristo. Ela não tem uma liderança humana, ela não tem um pastoreio humano. Pelo contrário, o pastoreio da Igreja Universal é do próprio Cristo. Porque Cristo é o líder e o pastor da igreja. Hebreus 13:20 diz o seguinte: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Então, para resumirmos, a Igreja Universal ela é invisível porque não podemos ver a sua dimensão completa, mas podemos entender que ela é composta de todos os crentes em todas as épocas, de todas as nacionalidades, crentes que foram eleitos e escolhidos pelo Senhor para fazer parte da igreja, para ser acrescentado à sua igreja, que é o seu corpo, que é essa reunião de todos os santos, que ela não é organizada e nem liderada por homens. Então, pastores humanos, líderes humanos, eles não têm como levar a igreja, porque quem guia e leva a igreja é o Senhor Jesus, que este sim é o pastor e sumo sacerdote da Igreja Universal. Ok? E ainda em João 10, verso 14, vai dizer o seguinte: Jesus disse: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas, e ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ok? Então veja, Jesus é o pastor, ele é o líder da Igreja Universal. A verdadeira Igreja de Cristo, ela não está resumida à liderança de homens que tentam, às vezes, demonstrar que eles detêm o poder sobre a igreja, e é pelo contrário, Jesus está e sempre esteve no controle da Igreja Universal. Então, irmãos, isso é algo que nos ensina, por meio da palavra, de entendermos o seguinte: que pessoas às vezes tentam demonstrar que as suas igrejas locais,
por mais que sejam igrejas que demonstrem como fruto dessa igreja que é maior, que é mais ampla, eles tentam demonstrar que as suas igrejas são a igreja de Cristo. E pela palavra entendemos que as localidades, as congregações são repartições dessa verdadeira igreja. Que a igreja universal não é a igreja local, mas a igreja local faz parte da igreja universal. Isso nos conforta. Por quê? Porque nos faz entender que é algo maior do que nós. É algo maior do que o nosso entendimento. É algo que está nas mãos de Deus e não dos homens. E é através da igreja universal que as igrejas locais, as nossas congregações são abençoadas. Por quê? Porque podemos transmitir ao mundo, nas nossas localidades, uma parcela dessa igreja universal. Transmitimos nas nossas localidades que existe uma igreja e que essa igreja é guiada por Jesus. E por essa igreja ser guiada por Jesus, o evangelho, o reino, a palavra não vai estar limitada às nossas congregações e localidades. Pelo contrário, a cada vez mais as nossas localidades vão demonstrar que a nossa igreja é guiada por Jesus e estamos caminhando para um propósito de sermos um só rebanho, uma só família, um só corpo em Jesus. E isto é muito importante para nós. Nas próximas aulas iremos abranger um pouquinho sobre a igreja local, porque também não tira a importância da localidade, como para entendermos o que é a igreja. Mas, porém, precisamos ter uma distinção entre o que é a igreja universal e a igreja local, que elas são coisas que se auxiliam, existe uma mutualidade entre igreja universal e igreja local, porém existe também uma distinção. Porém, essa distinção iremos aprender na próxima aula. Obrigado por estar comigo até aqui no final. E agradeço e que possamos crescer a cada vez mais e a cada vídeo. Então, fique na paz e que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.